Olá, gente. Eu vou fazer aqui um breve comentário para poder mostrar a aplicação dos elementos que eu falei sobre o vídeo de Lower Thirds. Eu vou fazer uma análise, uma breve análise aqui do que aparece, né? Mostrar para vocês o que aparece num manual de identidade visual, mas assim, o que aparece em termos de Lower Thirds, que tipo de preocupações que a gente tem que colocar quando a gente fala de um pacote gráfico de TV. Tá? Então, vou passar aqui rapidamente. Aqui são as coisas normais que tem no manual de marca, né? Esquema de cores. Então, vamos à tipografia. Uma das coisas que aparece aqui é como a tipografia ela aparece dentro das chamadas, tá? E como essa tipografia aparece nos lower thirds mesmo. Então, fala aqui, ó, o header do lower third está aqui. Ele usa essa fonte aqui, que é a Lower Third Header, com 32 pontos. O nome do show aparece com 68 pontos, tá? E aqui, ó, o título do episódio, então aparece com 34 pontos. Aí aqui o título do episódio já numa outra aplicação, quando usa aquela cartela de encerramento da chamada, tá? E quando são chamadas que a gente fala de tela cheia, que ela ocupa a tela inteira. Então tá aqui também, ó. É a PBS Explorer, né? Usar aqui com 84 pontos. 47 pontos, tá? Então tá aqui o dia e a hora, 64 pontos, mas a hora, ó, usa 55 pontos, tá? Então tá aqui as aplicações, isso em termos de tipografia. Então aqui mostra na prática como é que é. Aqui seria a marca, né, da emissora, porque esse manual é da PBS, que é a emissora educacional lá pública, né, dos Estados Unidos. Então, ela pode ser transmitida por várias emissoras. Então, aqui aparece o logo da emissora lá da cidade, né, local, a retransmissora. Aqui é a logo da PBS. Então, aqui, ó, o header, hoje. Né, isso aqui seria um bumper de programação, tá? Aqui, nova, 7 horas, né? Então tá aqui todos os elementos aqui listados, ó. O nome do programa e qual é o nome do episódio, tá? Então tá tudo aqui. E aí tem aquelas coisas que estavam antes aqui aplicadas na prática. O esquema de cores que tem que ser usado. Geralmente a gente já deixa esses elementos assim de lower thirds, eles já prontos. Mas caso precise fazer alguma coisa do zero, tá tudo aqui, ó. Todas as configurações de cores. Aí o lower third. O lower third ele tem essas bolinhas, né, que são super bonitinhas. Aqui já entra uma outra emissora, ó. Essa Houston PBS, tá? Aqui o nome do programa, né? Então tá aqui, ó, show title. Aqui o header, ó, à noite, né? Hoje à noite. Então tá aqui, é impressionante, é interessante prestar atenção, porque ó, esse roxo aqui com esse fundo já não dá tanta leitura, então tem que ficar de olho nesse tipo de preocupação que eu falo. O que a gente tem que prestar atenção nos elementos é isso, porque dependendo da imagem atrás já não aparece aqui direito o Tonight, tá? E aqui qual é o episódio? Então tá aqui, ó, usa a letra tamanho 34 da PBS Explorer. Mesma coisa, esquema de cores. Aqui é aquela tela cheia de encerramento da chamada. Então tá aqui o nome do episódio, tá? O nome do programa, desculpa, aqui o nome do episódio, o horário e as informações estão aqui. Esquema de cores. Exemplos de como usar o texto aqui, ó. Como é que é em uma linha? Como é que é em 2 linhas? Você pode ressaltar determinados elementos. Como é que é em 3 linhas? Então, a gente tem que saber que tipo de informação a gente vai aplicar no nosso lower third, né, nas nossas cartelas, enfim, nas nossas informações, para justamente fazer esse planejamento. Aqui tem um pouco dos elementos, né, que fazem parte do projeto. Lower third, ó, o lower third ele pode mudar de cores, tá?
Então tem aqui os esquemas de cores, sugestões. Tem um que varia mais as cores, né? Que vai desse rosa para o laranja, mas você pode usar tudo dentro de um mesmo tom. Ó, com o esquema de cores, como é que fica a aplicação em fundos, como é que fica aqui, ó, com a marca da emissora. Né, o que eles chamam aqui de menu, a gente costuma chamar de bumper de programação, tá? A abertura da chamada. Então aqui dá para ver elementos que fazem parte desse tipo de projeto. O que a gente tem que ter de preocupação, tá? O encerramento, como é que é o encerramento? O encerramento pode ser tanto em tela cheia, como pode ser o encerramento com a imagem embaixo, ó. E aqui o material. E aí também, preocupação aqui de novo, ó. Esse starts aqui tá batendo aqui num fundo branco. Dependendo da imagem que tiver por baixo, pode não dar leitura. Talvez seja melhor escolher uma arte de tela inteira. Tá bom? É isso, a explicação aqui rapidinha, como é que isso é apresentado dentro de um manual de marca. Espero que vocês tenham gostado.